Muito boa noite, meus amados amigos e irmãos. Quero já desejar uma boa noite para todos, pedir permissão para tomar um pouco do tempo dos meus amados irmãos para trazer a palavra do Senhor, tanto para os que conhecem como para quem não conhece, certo? E uma palavra, irmão, de perseverança, uma palavra de segurança, uma palavra de nunca desistir. A palavra do Senhor hoje está lá em Hebreus, a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 até o 27. Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 até o 27. Somente até aqui, irmãos. Que diz assim a palavra do Senhor. Exortação de Paulo, isso aí, exortação a perseverar na fé, nunca desistir, irmão, nunca sair da presença do Senhor. Entenda essa mensagem que Paulo quer dizer aqui, porque muitos por aí, irmão, estão distorcendo esta passagem e pregando como se fosse algo que não é, irmão. Eu vou tentar explicar para os meus amados irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, repetindo Hebreus 10, do versículo 19 até o 27, que diz assim, irmão. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo. Primeiro versículo, a palavra do Senhor já diz logo, irmão. Ousadia. Para entrar no santuário, não é um santuário aqui do homem, irmão. Não é um templo aqui do homem, não. É o santuário do Senhor. Está escrito lá em Hebreus capítulo 9 também, irmão. Lá em Apocalipse também está escrito. Um tabernáculo feito não por mão de homens. Então nós temos que ter ousadia para perseverar, para entrar neste tabernáculo, pelo sangue de Cristo. Versículo 20, pelo novo e vivo caminho, que é o Novo Testamento, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, foi tirado o véu da lei de Moisés e foi dado o Novo Testamento pelo sangue de Cristo. Versículo 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, o nosso único sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro pastor, o pastor que não se corrompe, o pastor que não abandona, o pastor que não mente, o pastor que não engana, irmão. Não, meu Carlos Augusto, a paz do Senhor. Um pastor que ele não se dá a vencer, um pastor que dá a vida pelas ovelhas. Esse é o nosso pastor e sacerdote Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. Versículo 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Água limpa significa o sangue de Cristo, irmão. Significa uma nova criatura. Ou seja, não se entra nada velho, não se entra nada impuro ou sujo no santuário do Senhor, irmão. Tem que estar limpo, purificado e santificado, irmão. É difícil, mas não pode desistir, irmão. Versículo 23, retenhamos, ou seja, guardamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ou seja, se você confirmou e confessou que Jesus Cristo é o seu único Salvador, que Jesus Cristo é o único intercessor pela sua vida ao Pai, se você confessa, se você crê nisso, irmão, então guarde essa perseverança até o fim. Versículo 24, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, irmão, amar o próximo, ajudar o próximo, esforçar o próximo, levantar o próximo que está caído, fortalecer o que está fraco. Nós temos que lidar assim, irmão, nós temos que caminhar assim. É esse o caminho verdadeiro para se chegar ao santuário de Cristo, ao santuário do Deus Altíssimo, irmão. Versículo 25, esta é a frase a qual muitos líderes e pregadores eles distorcem, irmão. Versículo 25, não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns, antes admoestamos-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, por que Paulo ele exortou aqui os hebreus a não abandonar a congregação? Congregação, irmão,
o significado da palavra congregação, é um povo unido. Um povo unido em uma só fé, em uma só liderança, irmão. É um povo unido em um só lugar, em uma só fé, com um só objetivo. Não é um monte de povo dividido, cada um num templo aí, não. Paulo exortou o povo aqui a permanecer na fé, a não abandonar a congregação. Não é congregação templo de pedra, não, irmão. Paulo ele dá logo a resposta no versículo 19, ó, tendo, pois, irmãos, ousadias para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Santuário, irmão, santuário. A Bíblia diz, e o dicionário diz que santuário é um lugar onde se é guardado, onde se é cultuado um ídolo. É um lugar onde se cultua um ídolo. Mas o que há hoje em dia, irmão, são vários lugares cultuando o mesmo Deus. Tudo bem, o mesmo Deus é. Mas não é para ser assim não, irmão. Não é para ser vários lugares cultuando a Deus diferente. Só existe uma Bíblia, irmão. Escrita de várias formas. Só existe um Deus, só existe um Salvador, só existe um libertador, um intercessor, só existe uma fé, irmão. Então por que está dividido dessa forma o povo do Senhor? A paz do Senhor, irmã Celina. Clodoaldo, a paz do Senhor. Então por que hoje em dia há essa divisão, irmão? E o povo, o bendito do homem, o abençoado do homem, ele distorce a palavra do Senhor para o seu próprio fim, irmão, para a sua própria condenação. Aquele que distorce a palavra do Senhor é para a sua própria condenação. Então nós vemos que Paulo aqui, ele incentiva e pede para o povo dizer, pelo amor de Deus, pessoal, não saiam da presença do Senhor. Não abandonar a congregação, irmão, é não sair da presença do Senhor, é não se desviar do caminho que leva ao santuário, que leva à salvação. Porque o que se prega por aí é que quando um irmão ou uma irmã sai do templo, a boca que se enche, a boca do povo é dizer, o irmão está afastado de Deus. E eu pergunto, só se busca Deus dentro de um templo? Só se busca a presença de Deus dentro de um templo? Será que Deus ele habitou dentro do templo de Salomão eternamente? Até a última derrubada dele? Não, irmão. Deus abandonou o templo de Salomão por várias vezes, em vários reinados. O primeiro foi o reinado do próprio Salomão, porque ele se virou para Deus, contra Deus. Porque foi adorar a outros ídolos, a outros deuses a qual eles não conheciam. Quebrou o concerto do Senhor com ele. Quando ele apareceu pela primeira e a segunda vez a Salomão, Deus avisou 2 vezes para Salomão para ele não se virar contra o Senhor. Né? Mas deu no que deu, irmão. Então, irmão, não deixar a congregação. Paulo ele fala aqui a respeito de não abandonar a fé, não sair dos caminhos do Senhor. Olha o título da palavra, irmão. Hebreus 10, 19 em diante. Exortação a perseverar na fé. Então, torna a repetir, não abandonar a congregação não é sair de dentro de um templo, não, irmão. Né? É você não sair da presença do Senhor. Sabe por que Paulo ele disse para não abandonar a fé? Olha o que aqui diz o versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, irmão. Ou seja, por que Paulo ele insistiu dizendo, povo, não saiam da presença de Deus? Porque se vocês conhecerem a verdade, se alguém pregar a verdade para você, ele abrir os olhos, como fez Ezequiel no capítulo 4, no versículo 2, se eu não me engano, no capítulo 2, versículo 16. Ou seja, quando alguém chegar para você e falar a verdade, ou então se você descobrir a verdade, meu irmão, não fuja desse caminho, continue aí no caminho certo. Foi isso que Paulo quer dizer, persevere na fé, persevere nos caminhos do Senhor. Não abandone o Senhor, não abandone. O Senhor diz que aquele que abandona ele também abandona, irmão. Se você virar o rosto para Deus, Deus também vira o rosto para você. Então o Senhor, Paulo ele está dizendo aqui através desta palavra, irmão, não abandone a sua fé.
Não troca a sua fé por outra, jamais, irmão. Não troca a sua fé em Cristo por fé em outro, não, irmão. É Cristo, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Porque, irmão, os anjos lá em cima, eles glorificam, eles louvam, eles exaltam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele merece todo louvor e adoração, irmão. Só Ele. Só Ele. Ninguém mais derramou sangue por você, nem por mim, nem pela sua família. Só Jesus Cristo derramou o sangue dele por você. Então não abandone, irmão. Não dê as costas para este homem. Não desperdice esse sangue. Veja o que acontece quando você desperdiça o conhecimento, irmão. Versículo 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que se faz inimigo de Deus é adversário de Deus, irmão. E não queira você estar na frente do Senhor. Que Ele esteja sempre à sua frente, não você à frente dEle. Porque senão você não resiste, irmão. E no versículo 28 diz assim, ó: quebrantando alguém a lei de Moisés. Olha aí, irmão, que palavra forte. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Olha o versículo chave. Quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, ou seja, fizer profano o sangue do Novo Testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Francisca Maria, a paz do Senhor. Gil Veres, a paz do Senhor, varão. Né? Então, irmãos, para você ver por que Paulo ele lançou uma palavra dessa tão forte. Não saia da presença de Deus, porque no momento que os seus olhos é aberto, irmão, no momento que Deus ele abre os teus olhos, a tua visão espiritual, para você conhecer, no momento que Deus ele te faz enxergar o certo e o errado, no momento que Deus ele abre a tua visão, te tira do laço, te tira do lamaçal, te livra do pecado, no momento que Deus ele te perdoa e te aceita, porque não é você que aceita Ele não, meu querido, é Ele que tem que aceitar você. Então você que está nos seus caminhos tortos hoje, eu digo para você, o Senhor manda dizer para você que está seguindo esse caminho, que nem você tem certeza se é verdade, se é o caminho certo. Volte para os caminhos do Senhor. Amém?